São pontualmente 13 horas e 17 minutos, 13 e 17. Vamos aqui dando sequência aqui a nossa programação com o programa JC Repórter Conexão com o Povo, né? Como nós temos na abertura do programa, participação da nossa amiga Cíntia, representante aí da Vigilância Sanitária aqui do nosso município. Também temos aqui o representante da Vigilância da CESAB, né? Vamos ouvir inicialmente o boa tarde da Cíntia aqui com a gente. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, JC. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e com os ouvintes para a gente estar tratando de temas relevantes à saúde da população são-felipense. Vamos aqui também com o representante da CESAB, né? Rui Abreu, não é isso? Boa tarde, Rui. Boa tarde, JC, e aos ouvintes também. Amanhã nós vamos estar comemorando aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ontem aquele seminário realmente trouxe assim, uma dinâmica muito importante, onde se discute essa questão dessa temática. Como é que vocês têm acompanhado? Eu também foi um dos palestrantes que estava lá realmente trazendo aí essa dinâmica, principalmente falando sobre a questão da grande preocupação, eu acho que hoje, não só de São Felipe, mas da humanidade hoje, que é a questão do agrotóxico, que é uma coisa que vem se assolando, e cada dia que passa, a preocupação aumenta em relação a esse tema também, né? Com certeza. JC, existe o Brasil... desde 2008 é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Isso em números significa 1,5 bilhão de litros de agrotóxicos que são despejados nas lavouras brasileiras. Isso sem considerar também que é até maior isso por causa de produtos clandestinos que são contrabandeados. Então, se levarmos em conta o contrabando de agrotóxico, que é uma realidade, principalmente nas regiões do país onde se tem fronteiras, né, com outros países, como o Paraguai, como a Argentina, né, Uruguai. Então, nós temos aí muito mais do que esse quantitativo, né? São pontualmente 13 horas e 19 minutos, 13 e 19. Como é que o senhor analisou a questão desse primeiro seminário aqui na cidade de São Felipe, a população vai ganhar essa consciência e trazer essa discussão, né? Reunir para discutir uma temática como essa? Eu achei muito importante e até parabenizei a todos os promotores desse evento, não só a Cíntia, que gentilmente me fez um convite, mas também a todos os palestrantes, a ONG, né, São Felipe Verde, não é? Ao próprio Laércio, né, que nós estávamos aí ouvindo a brilhante palestra que ele fez sobre economia solidária. Então nós temos que unir esforços, porque interessa à sociedade brasileira ter qualidade de vida, né? Ter saúde, né? Ter alimentos saudáveis, ter uma água que se possa realmente consumir com um grau de potabilidade, né? Então, o agrotóxico, ele está em todo lugar, porque quando ele vai ao ambiente, né, ele contamina o ar, né, através da pulverização, seja costal, ou tratorizada, ou aérea. Ele contamina o solo, ele contamina as águas, ele contamina a fauna, a flora. Então nós temos um cartaz lá na nossa secretaria que diz o seguinte: o agrotóxico ele está em todo lugar e faz mal a todo mundo. Então é muito alvissareira, na verdade, esse seminário. Parabenizar mais uma vez, porque nós estamos assim, pelo menos vamos despertar para o problema, vamos despertar coletivamente. Não é? A gente tem que preservar o meio ambiente, preservar as nossas nascentes, preservar os nossos rios, não é? Preservar a nossa fauna, a nossa flora e preservar o ser humano, não é? Porque o agrotóxico, ele é um potencial risco à vida humana também. Realmente que traz realmente uma preocupação muito grande. E o interessante esse tipo de palestra, de diálogo que é o seminário, a consciência que as pessoas trazem. Inclusive, algumas pessoas já comentando após a reunião de ontem, que acompanhou a sua palestra também, e citando a questão do veneno. As pessoas acham não, que o agrotóxico está envolvido só nas grandes proporções, mas em casa, alguém vai botar comida, que vai dizer, vou dar remédio para o rato, vou dar remédio para a formiga e tal. Quer dizer, está se utilizando do veneno de outra forma também, de uma menor proporção, mas está afetando o meio ambiente também, né?
Nessa questão, vamos dizer, semântica, né, de terminologia, esse é um dos aspectos que a gente luta muito, até a forma de se chamar defensivos agrícolas, agrotóxico, remédio, né, pesticida, praguicida, veneno. Cada termo desse induz, né, na nossa mente a uma maior nocividade ou não. Não é? Por exemplo, se falarmos defensivos agrícola, fica uma coisa suave, né? Não dá o sentido de toxicidade. Se falarmos que são produtos fitossanitários, olha que nome bonito, né? Produtos fitossanitários, a gente dá até vontade de comprar e levar para casa, né? Mas se falarmos veneno, não é? Aí ninguém quer estar perto de veneno. Se falarmos agrotóxico, ninguém quer estar perto de agrotóxico. Então, a própria indústria que produz e também os comerciantes de agrotóxicos preferem, logicamente, chamar produtos fitossanitários, defensivos agrícolas, né? Nós que somos da saúde, do meio ambiente, que temos o dever de proteger a população, temos que chamar daquilo que sinaliza o risco maior para a sociedade. A gente trazemos aqui sempre essa questão dessa discussão, e da preocupação que temos aí, a gente vê hoje, não é a questão só os grandes produtores, mas os pequenos também estão se utilizando dessas ferramentas. Então, é uma coisa muito que preocupa, né? A gente vê que a região toda tem realmente se apoderado da questão do uso do agrotóxico, e a coisa realmente vem a uma crescente que assusta, né? Tem uma laranjeira, a pessoa não quer mais limpar, agora bate o remédio. Em pequenos ambientes, até no quintal da casa, você tem um mato, vou bater remédio, quer dizer, de limpar. Quando realmente chegou a um ponto que é complicado. Então, o trabalho de conscientização do povo nesse sentido, para poder se mudar essa realidade, nós estamos fritos, na verdade, né? A pior coisa do mundo é que quando nós temos algo que faz mal, pode ser cigarro, pode ser qualquer droga, é quando a gente naturaliza a questão. Ou seja, é natural, quando a gente diz assim, não, é natural que existam drogados, é natural que exista a pobreza, não é? É natural que existam os venenos, é natural que se possa colocar veneno em alimento e depois nós comermos esse alimento ou contaminar um rio e esse agrotóxico venha na nossa água. É natural. Então nós temos que combater o é natural. Não, não é natural. Não é, o ser humano não foi criado, não é? Nossa máquina não foi criada para receber lixo tóxico, né? Por quê? Porque ele reage com sintomas de doenças, com cânceres, né? Uma série de distúrbios. O agrotóxico, por exemplo, ele pode causar desde um câncer, mas ele pode causar autismo em crianças. Então a gente está falando muito em autismo, porque está crescendo, né? Todos nós, autismo em criança. Tem estudos mostrando que autismo em criança proveniente de certos grupos de agrotóxico, inclusive o que se usa muito aqui, que é o glifosato, né? O Roundup. Então, também ele é considerado potencial cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde e já está sendo proibido em vários países. A França agora deu um prazo para o glifosato ser proibido lá na França. Aqui ele está em reavaliação pela Anvisa, não é? E nós estamos juntos nessa... É uma consulta pública que vai se encerrar agora o dia 6, não é? Então nós estamos atentos, exigindo realmente que esse produto saia do mercado, apesar de que é o produto mais vendido no país, não é? E no mundo, que é o glifosato. E como você falou, JC, hoje em dia qualquer um está usando dentro de casa. Você chega em uma casa comercial e tem lá jardinagem amadora, você pode levar 1 litro de glifosato, esse que é cancerígeno, sem receita agronômica, porque é jardinagem amadora. Então, você está levando o risco para dentro de sua casa, né, um produto que é cancerígeno. Então, é essa luta toda, né, que nós fazemos. Eu, além de ser técnico, né, da Secretaria de Saúde, eu faço parte do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, né? Eu sou coordenador adjunto desse fórum, através de uma representação da CESAB, onde tem a coordenadora, que é a doutora promotora Luciana Cury. Então, eu estou junto com ela, a gente faz muitos trabalhos, né,
temos Fórum Nacional, Estadual, justamente esclarecendo, né, a população e combatendo os agrotóxicos no sentido de que é possível, não é, produzir sem agrotóxico. E não existe uso seguro do agrotóxico. Eu posso lhe afirmar, sou engenheiro agrônomo, estou há mais de 30 anos aí na área ambiental, na área de saúde, e posso lhe afirmar que não existe uso seguro de agrotóxico. Mesmo se usando o EPI, é possível haver vazamentos, contaminações, quando se tira aquele EPI, se coloca de novo, quando a própria dona da casa que vai lavar, geralmente é a mulher ou a filha, que lava o EPI, quando o marido está no campo aplicando, ou muitas vezes ele nem usa uma roupa adequada e aquela roupa que ele usou é lá ali a senhora que vai lavar os filhos, então aquele risco está em casa. Então existem inúmeras fases, desde a produção, do transporte, do consumo, da utilização do agrotóxico, que não tem como ter uso seguro. Sempre vai haver uma possibilidade de, em algum momento ali, aquilo chegar ao ambiente e chegar ao homem. Coisa realmente, vai a fundo a coisa realmente é assustadora. A gente vê alguns relatos de pessoas que aplica, né, o produto e cita, né, que às vezes quando até urinaram num pé de uma planta acaba atingindo e matando até aquela planta e tudo já está totalmente contaminado. E veja a proporção, né, que esse produto realmente traz. E outra preocupação é a questão da camuflagem que a indústria traz em cima, como o senhor citou aí, né, tá por uma parte bem simbólica, bem simples, né, em termos de denotação do perigo que aquele produto traz, e as pessoas acabam passando despercebidas até por falta de informação, né? Isso realmente compromete todo o contexto. As pessoas acham que aquilo ali é o normal, né? E aí vai, e as coisas realmente ficam complicadas, como a gente vê aqui em nossa região, que a coisa complicou mesmo. Os rios, né? Já não tem mais vida, os rios do Morro Jaguaribe, um rio com a extensão que tem o Jaguaribe, recentemente teve lá, você não vê mais sinal de vida nenhuma. Então é uma coisa realmente muito preocupante. A gente pergunta, será que há tempo ainda para poder reverter essa situação? Eu acho que o tempo, ele sempre, nós temos que acreditar nisso. Existem países, por exemplo, da Europa, né, que já baniram esses produtos e até revitalizaram rios. Não é? O caso do rio lá do Tamisa, né, que é o mais famoso caso lá em Londres, e o rio Sena também, né? Então existem vários exemplos que a gente poderia dizer, porque a natureza ela também responde, não é? Assim como o nosso organismo ele responde. Agora o problema que nós estamos vendo é que nós estamos chegando a um limiar, né, dessa capacidade de resposta do meio ambiente. Há uns cientistas que dizem até que nós já teríamos passado essa capacidade de resposta, aí falando de uma questão mais geral, que são as mudanças climáticas, não é? Então, assim, se não cuidarmos, né, dos rios, das bacias hidrográficas, no sentido do replantio, não desmatamento das margens, né? Não uso de agrotóxico, é um conjunto, na verdade é um conjunto, a conservação do solo. Nós fomos agora na área rural, eu estava comentando com Cíntia, aqui é uma região de muita declividade, né? Existem muitas declividades, e os agricultores plantam, como a gente fala, ladeira abaixo. Não plantam em curva de nível, não existe a cultura de plantar em curva de nível. O que acontece? Quando vem as enxurradas, vai levar o agrotóxico para o rio, mas também a terra, que é o maior bem que um agricultor pode ter, é a sua terra. Essa terra, ela vai descendo, vai empobrecendo o solo, vai entupindo os rios e vai, quando vier a chuva, vai inundar, vai causar inundações. Então, nós temos que ter uma visão mais completa disso aí. O agrotóxico é um dos problemas, mas a gente tem que atacar a questão da produção agrícola num sistema que dialogue com a natureza. Toda praga, ela é um sintoma, ela não é a causa. Então, se analisarmos que existe a praga, como você bem mencionou, estamos com a praga aqui de lagarta, de pulgão, não é? O que é que a natureza está nos dizendo? Que alguma coisa está errada. Ali são sintomas. Ali é um desequilíbrio. Aquilo é um desequilíbrio. E aí, o agrotóxico é como o remédio para a febre. Você toma um remédio para a febre, você não combateu a febre. Você combateu o sintoma. Você não combateu a causa da febre. A mesma coisa é o agrotóxico. Ele vai e combate
aquela lagarta, aquela praga, que na verdade não é o problema é a causa, não é? E aí a agroecologia tenta resolver essa situação. São pontualmente 13h31, o nosso prefixo é rapidinho e já voltamos aqui com mais participações aqui na nossa programação dinâmica. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Você está ouvindo a Rádio 87 FM ZYS 664. Uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Você está só levantando a bola. Praça Carlos Moura. Aí depois de falar da agroecologia, 744 550 mil. São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM. Telefone 75-3628-3446. E-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664. Uma emissora afiliada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio Praça Carlos Moura, sem número, sendo CEP 44 550 mil. São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM. Telefone 75-3628-3446. E-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13h34, 13h34. Lembrando para o público ouvinte que queira interagir também com a gente, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp também, tirando suas dúvidas. É o 759-8822-7691. Você pode também estar ligando se quiser participar aqui com a gente também. Então fique à vontade para estar tirando suas dúvidas, também participando aí. É um tema realmente importante. Necessita também a colaboração da nossa população em relação a essa temática. Recentemente saiu a matéria, se não me engano, foi no Correio da Bahia e repercutiu bastante. Inclusive aqui, o nome de São Felipe começou nessa lista dos 272 municípios. A preocupação foi grande em relação aí a essa questão da contaminação, né, da água aí fornecida pela questão da Embasa. Vocês se acompanharam, já tem algum parecer por parte também da CESAB em relação a esse tema, professor? JC, nós primeiro esclarecer o seguinte: esses dados foram dados extraídos de um sistema de informação do Ministério da Saúde chamado Ciságua, onde as prestadoras de serviço, como a Embasa, como os SAAs, né, que são os serviços autônomos de água e esgoto, eles têm a obrigação de fazer análises semestrais de 27 agrotóxicos. Então, esses dados, eles alimentam, né, esses dados. Me parece que foi de 2016, 2017, basicamente, e nós, da Vigilância em Saúde, fazemos o exame também, que seria uma vigilância desse controle. Então, assim, só para esclarecer a população, esses dados foram os que as prestadoras, né, repito, Embasa e SAAs, lançaram nessa plataforma digital do Ministério da Saúde. Ocorre que essa obrigatoriedade que eles tiveram deles mesmos lançarem foi a partir justamente de 2016 e houve alguns problemas, inclusive, de alimentação desse sistema, que gerou algumas distorções. Por exemplo, os limites permitidos, havia a leitura, por exemplo, de menor que 1 miligrama por litro. E o sistema não permitia aquele sinalzinho de botar menor do que 1.
Então, todos que eram menor do que 1, que estariam, vamos dizer, dentro de um limite, apareceram como 1. Como o sistema se tentou corrigir isso, e era, vamos dizer, um dado que ainda estava restrito no âmbito do Ministério da Saúde, nos órgãos, né, de saúde, onde todos sabíamos que existia essa dificuldade, não se preocupou muito com isso. A ONG, ela entrou com um pedido de ter acesso a esses dados. E por uma lei, que é a lei de informação, não poderia o poder público se recusar. Então, o que é que eu quero dizer? Muitos desses dados que apareceram lá, de serem extrapolados os limites, foi muito por conta desse lançamento, ou seja, foi uma leitura que a ONG tinha desses dados. Por que eu estou dizendo isso? A Embasa pegou os dados originais dela e fez todo um levantamento e, inclusive, está produzindo um documento agora para a sociedade. Nós tivemos, inclusive, uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, estava lá o diretor da Embasa, 2 diretores, inclusive, da Embasa, que esclareceram essa questão. E, agora, a vigilância também nós fazemos em 43 municípios, não fazemos em todos os municípios. A Bahia tem 417, nós estamos fazendo essa vigilância do controle em 43 municípios. Desde 2014, nós não temos encontrado agrotóxicos no nível acima do permitido. Então, de uma certa forma, nós estamos colaborando com esses dados da Embasa, que vem, né, demonstrando que não está, vamos dizer, nenhum padrão foi violado. Da forma como foi colocado, criou um certo alarme, né, na população, mas a gente tem que ter essa obrigação de estar falando isso. Por outro lado, a gente não pode dizer que não há incertezas até nessas medições. Porque, JC, eu lhe explico. Quando o agrotóxico ele é registrado no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério da Agricultura, são feitas análises dos limites individualmente por agrotóxico. Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é o limite aceitável para glifosato, eu vou analisar só o glifosato. Eu não vou analisar glifosato mais tamaron, né, metamidofós, dimetoato, ou outros que existem por aí, o próprio Tordon, né, eu vou analisar individualmente. Assim é feito nos alimentos, assim é feito a nossa dose diária. Então, o que é que ocorre? Na natureza, e como o homem faz essa ação, esses produtos estão juntos. Não há faz aqueles coquetéis, né, que a gente sabe. E essa mistura, né, pode dar um efeito que ninguém conhece. Então, se, por exemplo, numa água tiver glifosato mais outros agrotóxicos ali juntos, essa mistura pode dar algo que a gente não sabe. Então, do ponto de vista da legalidade, é o que a lei diz que a Embasa tem que fazer, que o SAI tem que fazer. Eu, como vigilância, digo o seguinte: eu olho esses dados com cautela. Eu não posso me convencer, não é, de que está tudo bem, que a gente não tenha que nos preocupar. E, na verdade, é proteger o manancial, né? Tem um provérbio chinês que diz assim: quando beber uma água, pense no manancial. Então, isso é muito profundo. Porque a gente está aqui, mas se a gente não cuidar do manancial, então temos que evitar que o agrotóxico chegue no manancial, que não se plante nas margens dos rios, né? Principalmente nos mananciais de abastecimento. E outra questão que é muito importante colocar também: os níveis aceitáveis no Brasil são muito mais permissíveis do que os níveis, por exemplo, da União Europeia. Tem uma tese de doutorado da doutora Larissa Bombardi, ela é geógrafa da USP, e ela fez esse estudo, passou 4 anos estudando isso, com dados comparados. E só para você ter uma ideia, para glifosato, o nosso nível de limite aqui é 5.000 vezes mais permissivo do que na Europa. Então, a Embasa está dentro da legalidade? Está. Mas nós podemos dizer que o risco à saúde, porque aqui na Europa é de 5.000 vezes mais,
Menos do que aqui no Brasil. Tem produtos como o acefato, que é proibido lá, que não tem limite. O acefato não tem nem limite para se fazer análise. Então, o nosso organismo é diferenciado do dele lá, né? Pois eu acho que somos uma espécie humana só, né? Então, essas questões, né, que apareceram aí, eu sempre digo o seguinte: embora a saúde teria comunicado de outra forma, tem um lado negativo de ter alerta, mas tem um lado extremamente positivo da gente estar conversando sobre isso e podendo estar dizendo, olha, de repente a sociedade baiana acordou com uma grande pergunta, né? O agrotóxico está ali, está contaminando e ele está presente. Agora, o nível que ele está presente, ele causa mal à saúde ou não, o que é que diz a legislação? Então, essa questão dessa normatização está em revisão, que é a portaria de consolidada número 5, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que anteriormente se chamava a portaria 2914 de 2011, que era quem dava esses limites. A portaria está em revisão pelo Ministério da Saúde, porque ela tem que ser revista de 5 em 5 anos, já deveria ter sido revista. E agora, então nós temos que colocar nessa revisão, aumentar esse número para não fazer só 27 agrotóxicos, são 500 e mais de 500 substâncias, só analisa 27. E essas 27 podem não ser aquelas de maior uso na região. Por quê? Porque nós não temos outra questão, que é o que é que se usa, por exemplo, na bacia aqui do Jaguaribe. Quais são os agrotóxicos mais utilizados? Nós não temos esse dado. Se nós tivéssemos esse dado, nós poderíamos já dizer, olha, aqui temos aqui esses que são os mais usados. Vamos direcionar a pesquisa para esses. Nós não temos. Então, essa questão da água nos suscita uma série de incertezas, não é? Como eu falei aqui, que precisam ser melhoradas. E o fato positivo é esse. Alertamos a população está preocupada e vamos tentar cada vez mais tirar esse recorde que nós temos aí, esse triste recorde, esse ranking de ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo, onde a gente pode trabalhar com agroecologia, porque se pode trabalhar sem veneno, por que a gente vai trabalhar com veneno, né? Então a gente tem que fazer um novo ordenamento e uma conscientização para a gente sair dessa armadilha que nos impôs, inclusive, o próprio sistema e as indústrias e tudo mais. É uma situação muito delicada e complicada. Quando se fala de São Felipe em relação à água, a situação ainda fica mais complexa ainda, né? O nosso sistema aqui é bem difícil. A gente pega hoje na questão do próprio esgoto, né? Boa parte do esgoto vai para o nosso manancial, como você falou, que volta para a gente consumir novamente. E muita coisa pesada vai junto, né? Posto de lavagem, óleo e tal. Tem tanta coisa que a gente não sabe nem o que é que no final das contas, o que é que vai dar quando chegar lá, né? Quando chega no período de estiagem, bem uma coisa, a gente vê o efeito que é, né? Lá no reservatório, é coisa bastante complexa. Mas tem algumas intervenções aqui, as pessoas participando aqui com a gente também. Chegou aqui uma pergunta. Brigar com multinacional é difícil. Acho mais uma questão aí educacional para parar, né, de se usar esses defensivos. Existem piores do que os classe 1 e 2. Acho que deve aí, né, primeiro ter fiscalização mais rigorosa do uso de venda, pois hoje esses agrotóxicos são aí usados, né, e vendidos por leigos no assunto. Então quem mandou essa pergunta aqui é Gileno Figueiredo, também agrônomo, que tem da área também. Aí trazendo essa questão, uma coisa bastante complexa e difícil situação, né? Gileno tem toda a razão, não é? Os órgãos fiscalizadores, eles não têm um quadro de pessoal adequado. Então, a ADAB mesmo, né, que é a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Estado, nós, inclusive, fazemos sempre reuniões com os colegas da ADAB e eles mesmos nos falam, olha, nossa equipe é pequena, né, para atuar no estado da Bahia todo, não é? Existe o próprio INEMA também, que é outro órgão de fiscalização, que não vem fazendo o monitoramento da qualidade da água no manancial, né? Nós da saúde estamos fazendo na rede de distribuição, na saída do tratamento. De qualquer forma, mesmo que seja hoje de uma forma incipiente, são 43 municípios, a gente está fazendo trimestralmente. Mas a Embasa, ela faz de toda a Bahia e os SAAs, alguns fazem, outros não, mas a Embasa faz, e pelo menos desses 27 e 2 vezes
por ano. E o que temos que fazer, Gileno tem toda a razão aí, essa luta é uma luta contra multinacionais poderosíssimas. Não é? Nós não chegamos a essa situação se não houvessem políticas públicas da década de 60 que foram estimulando o Brasil a consumir cada vez mais agrotóxicos. Então, nós tivemos o Plano Nacional de Defensivos Agrícolas. Olha que beleza, é um plano, é uma política pública. Naquela época se chamava, é como se dissesse agora, nós vamos ter, olha a diferença se disséssemos agora, vamos ter o Plano Nacional de Agrotóxico. Plano Nacional de Agrotóxico. Né? Só você trocar o Plano Nacional, chocaria. Né? Mas houve isso na década de 60. O que é que dizia esse Plano Nacional? Aumentar o consumo de agrotóxico no país, via crédito agrícola, ou seja, o agricultor fazia o seu projeto no banco, ele só podia receber o crédito se ele colocasse lá que ele ia usar agrotóxico, senão o banco não financiava, era obrigatório ele dizer que tinha que levar o pacote. Isso foi obrigatório, hoje não é mais, mas naquela época era obrigatório, então já criou a primeira dependência. Isenção de tributos. Até hoje, agrotóxicos não paga PIS, COFINS, tem redução em ICMS, tem redução em produto industrializado, é uma renúncia fiscal do Estado brasileiro para a produção. Incentivo, subsídio para a aquisição de máquinas, tratores, né, fertilizantes químicos, não é tudo isso. Então, esse conjunto de políticas que não se resumiram só aos aspectos comerciais, mas na própria do ensino brasileiro e na extensão rural, eles foram também dentro disso. Então, eu estudei aqui na Escola de Agronomia, na década de 80, onde essas questões eram incipientes. A gente estudava lá, o professor dizia lá, praga, cultura agrícola tal, praga tal, veneno tal. E na hora de fazer a prova, se você não botasse lá a listagem do veneno, você tirava a nota baixa mesmo. Você não podia deixar. Então, claro que nós tivemos bons professores, não estou aqui julgando os professores, que eu acho que eles tinham o que eles receberam também de informação. E ainda bem que hoje na Escola de Agronomia existe um curso de agroecologia, né? Então, isso é muito bom, né? Porque porque os professores agora, os alunos estão discutindo e essa coisa, né, cresceu muito. Mas naquela época, esse Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, né, visava justamente subsídio para a aviação agrícola. Então, adquirir um avião agrícola tinha subsídio, né? Então, todo esse chamado pacote verde, e o que é que se dizia na época, esse pacote verde? De que era para acabar a fome do mundo. Então, o grande slogan era isso: vamos, para acabar a fome do mundo, é preciso usar agrotóxico, fertilizante químico, porque o mundo, aí se dizia sempre aquela máxima de Malthus, né, que dizia que os alimentos crescem em promoção geométrica, aritmétrica, e a população geométrica. Então vai chegar um ponto que vai ter superpopulação e você não vai produzir alimentos. Ou seja, usamos os agrotóxicos, envenenamos o mundo, envenenamos o Brasil, somos o maior produtor. Acabamos a fome no Brasil? Não acabamos a fome. Acabamos a fome no mundo? Não acabamos, porque a fome não é uma questão meramente técnica, é uma questão também política, de redistribuição de renda, de oportunidades para todos. Então, daí é que esse jogo de xadrez que o Gileno coloca, com toda a razão, multinacionais. Você tem 6 grandes empresas que hoje já estão se fundindo, que dominam o mercado de agrotóxicos. Mais de 80%. Essas empresas, elas estão cada vez se fundindo mais. Tivemos agora a fusão da Bayer com a Monsanto. 2 grandes poderosas, uma alemã e outra americana, se fundiram agora. A Monsanto é líder do glifosato, da soja transgênica e uma série de outras, e a Bayer é dos medicamentos. Então, estamos unindo também medicamento com agrotóxico e com sementes.
porque essas empresas elas detêm as sementes que já vêm preparadas em laboratório para responder muito bem à adubação química e ser muito suscetível a pragas, e aí você precisa do agrotóxico. Então, na semente ali já vem como se fosse o seu laboratóriozinho que você vai precisar. Depois, os agrotóxicos. E aí o povo adoece e vem o quê? O medicamento. Então é uma trama, né, muito perversa nesse sentido, né? Uma trama muito perversa. E são as mesmas empresas, né? O que assusta, né, que às vezes a gente aponta, né, crucifica, na verdade, o produtor final, né, mas na verdade já vem uma estrutura toda por trás, já montada para que chegue aquele resultado final. É uma coisa realmente assustadora em relação a essa temática. São 13 horas e 51 minutos, 13h51, aqui dando sequência. Teve outro tema que foi tão enriquecedor o conteúdo que me fugiu aí a próxima temática que a gente estaria abordando dentro do que você falou que tinha aqui, né? Agroecologia. Sim, vamos falar um pouco dela. Essa digamos, a notícia boa, né? Porque a gente falou aqui o tempo todo em veneno, mas a notícia boa é que a produção orgânica e a produção agroecológica, ela vem crescendo no mundo todo e no Brasil, né? Amanhã mesmo nós teremos na Assembleia Legislativa do Estado durante todo o dia, feira agroecológica, né? Nós temos o deputado Marcelino Galo, ele tem projetos de lei nessa área, ele tem uma atuação muito grande na luta ambientalista, né? No sentido de um projeto de lei da política estadual de agroecologia. Então esse é um projeto de lei que a sociedade precisa entender e inclusive pressionar lá a nossa Assembleia Legislativa para aprovar essa política, apoiar e aprovar a necessidade. Por quê? Com essa política, ela vem no aspecto educacional, onde as escolas, né, vão ensinar até para a criança mesmo, a importância de você ter um meio ambiente preservado, a importância de você ter uma produção agrícola, um sistema agrícola que converse com o meio ambiente, que proteja as águas. No crédito também, essa política vem no sentido de ter crédito para o agricultor, aí diferente daquele agricultor que vinha com pacotes do veneno e ter que aprovado, não. Esse eu sou agroecológico, eu tenho crédito. Então já é diferente. Então, na própria saúde, fazendo essa interface na educação em saúde, então nós temos, com a possibilidade da política estadual de agroecologia, abrir outra questão, financiamento das feiras agroecológicas. Em Salvador já existem várias atividades que são feiras agroecológicas em bairros. Nós temos até, aproveitando, na própria divisa onde eu trabalho lá, toda quarta-feira já fazemos isso há 3 anos, uma feira agroecológica lá. Então são agricultores que não usam veneno e vão lá vender os seus produtos para os usuários ali, para os servidores, e nós temos essa atividade com eles lá. Tem no Instituto de Biologia, no Jardim, também lá no Jardim da Cidade, em Salvador, quer dizer, em Itapuã. Então nós estamos também, essa política de agroecologia, ela vai ajudar também a fortalecer esses agricultores. Um bom exemplo também é o PENAI, né, que vocês devem ter o conhecimento, que é o Plano Nacional da Alimentação Escolar, onde 30% tem que ser obrigatoriamente da agricultura familiar. Ainda não quer dizer que é agroecológico, mas a agricultura familiar, ela pode ser agroecológica, né, não usar o veneno e fornecer às escolas. Você vê que maravilha, né? São 13 horas e 55 minutos, 13h55, né? Temática realmente é super interessante. Outras oportunidades que você tiver aqui na região também vamos estar trazendo aí, para estar trazendo essas discussões. Nossa amiga Cíntia, que em outras oportunidades também já discutimos aí a questão do tema. Ela trouxe aí realmente aí com bastante precisão a questão do cuidado que a gente devemos ter. E hoje, mais essa aula realmente aqui, com certeza, muitas pessoas que estão nos acompanhando aí, vai passar realmente até uma mudança de comportamento nesse contexto, e principalmente na questão do uso do agrotóxico, que é a grande preocupação nossa. De antemão, deixar o microfone à disposição. Cíntia falou um pouco no dia de hoje, né? Ficou alguma coisa que queria abordar? Cíntia, fica à vontade. Na realidade, JC, eu já venho debatendo esse tema aqui em algumas regiões, né? A gente vem fazendo um trabalho de formiguinha. Já fomos no São José dos Pilões, já fomos na Vila Caraípe, no Sapezinho do Bom Gosto, em diversas
pequenas reuniões de associação, a gente vem abordando esse tema, né? A gente aborda a qualidade da água, a água bruta do município e também a questão dos agrotóxicos, que os agrotóxicos influenciam o solo, a água e tudo mais. E sempre também que a gente tem a oportunidade, a gente também está debatendo, né? Tem um projeto aqui, Rui, que mensalmente a gente realiza ações nas comunidades. Então, sempre quando a gente vai para uma comunidade da zona rural, a gente vem levando esse tema. Inclusive, do São José dos Pilões, fiz uma entrevista, a gente gravou uma entrevista, não foi, JC? E a gente aborda um pouco também dessa temática. Então, a gente tem sempre tentado, né, tá tocando nesse assunto. E como eu lhe conheci na palestra de Santo Antônio, achei muito relevante e eu achei oportuno a gente estar trazendo, né, um grande conhecedor do assunto aqui para o município, para a gente estar desenvolvendo outras ações. Não apenas a palestra, né, mas ações também próprias do setor da vigilância sanitária, que eu contei com o apoio dele. Gostaria de deixar meu agradecimento ao técnico Rui e ao Estado, né, pela disponibilidade dele aqui no nosso município. São 13 horas e 57 minutos, nosso tempo está chegando já ao finalzinho de hoje, mas de antemão deixar nosso microfone à sua disposição também. Assim que estiver para São Felipe, aqui na região queira estar usufruindo ainda do microfone da Rádio São Felipe para levar essas informações, também nosso site da Ser Repórter, pode ficar à vontade aí, né, para estar levando essas preciosas informações, com certeza vai estar aí ajudando muito a nossa população, aí está mudando um pouquinho o contexto, principalmente a questão da parte de produção. Pois não, eu gostaria de deixar o meu abraço aos munícipes aqui, principalmente os agricultores, não é, que quem alimenta essa nação, né? Aqui é uma região também de minifúndios, né? É uma região onde não existe aquelas grandes produções de commodities, né? Então aqui tem a agricultura familiar, então isso é muito importante. Eu estou muito satisfeito, muito feliz também, agradecer a Cíntia, agradecer a você, JC, de poder estar aqui comunicando com a população de São Felipe. Achei a cidade muito acolhedora também. Parabéns também ao prefeito da cidade, porque é um local que a gente sente muito bem. Só precisa consertar a entrada da cidade, mas isso eu sei que não é do prefeito, não. Então, porque e governo estadual, né, até que precisa, né? Mas, assim, a cidade é muito acolhedora. E dizer que estou à disposição mesmo para fazermos esse trabalho, aí já pensando na preservação aqui da bacia do Jaguaribe, pensando na trazer agroecologia para que junto, inclusive com a Universidade Federal do Recôncavo, vocês aqui têm realmente uma grande oportunidade, porque tem um curso de agroecologia aqui, pode estar trazendo esses professores, os alunos. Eu acho que pode ser enriquecedor, talvez aí, JC, um projeto piloto aqui na cidade, trazendo conversas iniciais já foram feitas, né, com o próprio a UFRB, professores de lá. Então, dizer assim que podem contar conosco e desejar a todos aí um excelente final de tarde, uma boa semana e vamos em frente. Muito bem, são pontualmente 13 horas e 59 minutos. Finalizando essa participação do dia de hoje, vem aí na sequência o Matheus Gonçalves trazendo Tarde Interativa, trazendo muita música, muito som legal, sua programação dinâmica. E amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta com mais uma edição do JC Repórter Conexão com o Povo. Então, as informações de São Felipe, os eventos que acontecem no final de semana, você vai continuar acompanhando nossas reportagens no dia de amanhã também, e com as entrevistas aqui na nossa programação. A todos, uma ótima tarde e eu já fui.